Olá pessoal, dando sequência à nossa série de treinamentos acerca do .NET com C#, hoje daremos início à introdução à linguagem C#. Vamos iniciar conhecendo um pouco a estrutura de um programa C#. Toda aplicação que desenvolvemos, independente da linguagem, necessitamos utilizar instruções para ditar o que a aplicação deve executar. E essas instruções nada mais são do que comandos que executam ações. Um programa ele é feito de muitas instruções, e instruções no C# são divididas por ponto e vírgula, ou seja, para cada linha de instrução, ao finalizarmos, utilizamos um ponto e vírgula. E chaves são utilizadas para agrupar essas instruções, como vemos o exemplo abaixo. Nós criamos um namespace, abrimos chaves, criamos uma classe, abrimos chaves, criamos um método, abrimos chaves. Dentro do método coloco mais uma instrução. Com as chaves nós delimitamos onde inicia e se encerra cada conjunto de instruções. No C# necessitamos de no mínimo esse código para executarmos uma aplicação. Podemos descartar aqui somente o namespace, podemos ter somente a classe e o método main. Se quisermos executar uma aplicação C#, esse método main deve existir obrigatoriamente. Hoje nós vamos nos fixar mais na palavra-chave using e na palavra-chave namespace. O que é o namespace? Namespace é uma forma de organizar o código dos nossos projetos. Ou seja, com o tempo os nossos projetos vão crescendo e cada classe tende a ter inúmeras linhas escritas. Nós utilizamos o namespace para fazer uma separação lógica deste código. Podemos ter um namespace que vai receber códigos acerca da nossa camada de banco de dados. Podemos ter um namespace que vai receber códigos acerca da nossa camada de regras e um outro namespace para receber os códigos acerca da nossa camada de interface. Desta forma, mantemos a nossa aplicação, o código da nossa aplicação, muito mais organizado. Além da organização, o namespace resolve os problemas de conflitos que enfrentamos com classes com o mesmo nome em bibliotecas ou DLLs diferentes. Vamos ver alguns exemplos no Visual Studio de como funciona o namespace? Como primeiro exemplo, vamos ver como resolver os conflitos entre os nomes das classes. Digamos que eu tenha uma biblioteca que possui uma classe chamada teste e outra biblioteca também com uma classe chamada teste. Na utilização, nós teremos dificuldade. Qual teste ou qual classe teste eu vou estar utilizando neste momento? Para resolvermos esse conflito, utilizamos o namespace. Namespace, dou o nome para o meu namespace, coloco a minha classe dentro do namespace em questão, crio o meu namespace interface e coloco a minha outra classe teste dentro deste meu namespace. Como utilizar agora estas classes? Basta eu digitar o namespace, tenho aqui a minha classe teste, ou utilizar a minha classe teste da interface. Basta utilizar um ponto final para fazer a separação do namespace para a classe. Dessa forma eu posso utilizar as duas classes testes sem ter nenhum conflito de nome. Como já dissemos, o namespace ele vem para acabar com o conflito dos nomes de classes repetidos que podemos ter em nossas aplicações. A outra utilização que nós damos é a possibilidade de organizarmos melhor o nosso código. Se eu desenvolvo aplicações em camadas, eu posso criar um namespace chamado banco. Aqui vai estar todas as minhas classes referente à camada de banco de dados, responsável por fazer a conexão, inserir os dados e assim por diante. Nós podemos ter um outro namespace onde nós podemos criar as classes referente à parte de execução de telas ou de formulários da nossa aplicação. Podemos criar aqui, por exemplo, uma classe chamada form. Com isso, no momento da utilização, nós nos obrigamos a digitar banco, ponto, e temos banco, ponto, temos a classe conexão e teste, eu vou dizer qual delas eu quero utilizar, ou podemos utilizar a nossa classe de interface, ponto, temos a classe form e a classe teste. Com isso nós temos um código muito mais organizado e mais fácil de ser utilizado pelos programadores da equipe.
Muitos programadores perguntam, mas todas as vezes eu terei que ficar digitando o nome do namespace para fazer uso das classes? Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a palavra-chave using, que é utilizada para importar bibliotecas, sejam do .NET Framework ou outra DLL .NET qualquer. Com ele, dizemos ao C# que vamos fazer uso dos recursos existentes na biblioteca em questão. Vamos ver um exemplo no Visual Studio? Ao invés de eu digitar aqui o nome do meu namespace e o nome da classe, eu posso vir aqui no início do código, utilizar o using, falando que eu vou utilizar o namespace banco. A partir de agora, basta eu escrever teste ou conexão, que eu já encontro as duas classes que foram criadas dentro do meu namespace banco. O mesmo acontece com o meu namespace interface. Posso utilizar a classe form da minha interface, ou posso utilizar a minha classe teste. Porém, nós vemos que no próprio IntelliSense do Visual Studio já demonstra que existe um conflito, porque ele vai dizer, olha, existe a classe teste dentro de banco e dentro de interface. Se eu for fazer o uso somente da minha classe interface, então eu devo retirar o using do meu namespace banco para que não haja o conflito. Caso contrário, eu retorno o meu using do namespace banco e volto a digitar o nome do meu namespace aqui embaixo, teste ou interface.teste. Dessa forma, eu não tenho conflitos. Uma outra opção que nós temos também é criar apelidos para os nossos namespaces. A palavra interface ela é muito longa para ficarmos digitando a todo momento. Então podemos chegar aqui, dar um apelido im igual interface. Agora basta eu digitar im.teste ou im.form, que é a minha outra classe do meu namespace interface. Mesmo assim, ainda posso continuar fazendo uso do meu namespace com o nome completo, como vemos neste exemplo. Podemos também criar namespaces alinhados, ou seja, um namespace dentro do outro. Digamos que eu queira criar um namespace específico para a classe de conexão, chamado conecta. E dentro dela, a nossa classe conexão. Dessa forma, nós alinhamos um namespace dentro do outro. Como nós fazemos uso? Basta digitarmos o namespace banco, conecta, aqui temos a nossa classe conexão. Vejam que agora, se eu tentar fazer o uso da classe teste, nós não vamos localizá-la, porque eu dei using no meu namespace banco.conecta. Se eu desejo fazer uso da classe teste, tenho que digitar banco.teste. Mas a minha conexão, posso digitá-la, que eu vou localizá-la no IntelliSense sem maiores dificuldades. Podemos alinhar namespace em arquivos diferentes. Digamos que eu não queira criar essa minha classe conexão neste ponto do código. Eu desejo adicionar um novo arquivo ao meu projeto. Chamo esse meu arquivo de class 1, adiciono. Aqui dentro eu crio meu namespace banco. Posso criar um namespace dentro do namespace banco, como no exemplo que nós fizemos anteriormente. Ou eu posso simplesmente, na frente do meu namespace banco, colocar um ponto e escrever conecta. Então existe também a possibilidade de alinhar namespace desta forma, simplesmente escrever banco.conecta. Eu já criei um namespace dentro do outro. Vamos fazer o uso? Procuro a minha classe conexão, não consigo achar. Digito banco.conecta. Aqui está a minha class 1. E nós vamos modificar o nome para conexão. Conexão. Aqui está a nossa classe. Faço a importação com o comando using, banco.conecta, da mesma forma. Posso escrever conexão. Aqui está a minha classe. Posso utilizar apelidos. Aqui está a minha classe partindo do apelido. Bom, pessoal, essa era uma visão geral que nós gostaríamos de dar acerca da palavra reservada using
e da palavra reservada namespace. Valeu, pessoal, e até o nosso próximo vídeo do .NET com C#. Até lá!